estou de volta aqui nessa plataforma do YouTube, mas vou confessar para vocês que perdi um pouquinho do jeito de como gravar por aqui, viu? Confesso, estou até me sentindo perdida, mas coloquei aqui algumas anotações para não me perder. Tentar, pelo menos, né? Ó, deixa eu te contar. Eu estou vindo agora com uma nova proposta. Antes a gente trabalhava muito aqui a parte da farmácia clínica, sendo que agora vamos ter algumas novidades por aqui. Então vem comigo, segura na minha mão, mas antes de tudo deixa eu me apresentar para quem é novo aqui. Eu me chamo Micaele Milena, mas pode estar me chamando de Mica, que aqui a essa altura a gente já está íntimo. Deixa eu te falar um pouquinho da minha história agora, que eu sou olindense de natureza, mas eu fui crescida e criada na capital do Recife. E há uns 10 anos que eu me mudei para minha cidade atual, porém eu sou completamente apaixonada pelo Recife. E tô sempre indo lá visitar, fazer algumas coisinhas, mas agora estou um pouquinho mais distante da capital, pelo menos umas 3 horinhas. Essa minha mudança para cá, ela foi bem abrupta e eu confesso que eu não gostei nada, porque quando eu mudei para cá, para minha cidade atual, eu ainda estava na época da adolescência, né? Então tinha aquela rebeldia, tinha aquela revolta de estar saindo de um lugar que a gente já conhece, separando dos coleguinhas ali para um lugar completamente novo, né? Mas a gente foi ficando por aqui, foi criando a vida por aqui, se estabelecendo nos estudos, nos empregos, e cá estamos até hoje. A família da minha mãe, a grande maioria é daqui, os irmãos, a minha avó, os tios delas também. Então, assim, a gente veio pra cá com a intenção de reformar a casa do Recife, mas acabamos ficando e estamos até hoje. E apenas depois de um pouco mais velha que eu pude ver e apreciar a beleza daquele lugar, depois de toda a revolta da adolescência, né? Mas é super importante esse processo e essas fases da vida que a gente passa, que faz a gente crescer e ver de fato o valor das coisas, né? Bom, eu anotei aqui algumas coisinhas para ir lendo junto com vocês. Faz mais ou menos uns 6 anos que eu estou trabalhando com a internet. E esse meu início, ele se deu com uma loja de moda feminina que eu abri em 2000 e alguma coisinha aí que eu já não me lembro. Sendo que em 2019 e 2020, a gente teve o lockdown por conta da pandemia do Covid-19 e eu acabei tendo que fechar a loja, né? Então foi uma situação muito triste. Eu fiquei muito, como eu posso dizer, muito angustiada com tudo que estava acontecendo no país. E eu não via necessidade de fazer as pessoas gastarem com algo tão supérfluo quanto eram as roupas na minha cabeça naquela época. Então, assim, eu fechei a loja, continuei apenas com a minha faculdade em farmácia. Nessa época foi muito difícil porque a gente entrou ali num período de isolamento total e as aulas estavam sendo todas remotas, né? Então, foi um momento em que a gente deu uma surtadinha, mas todo mundo já tá se recuperando, se reerguendo, né? E olhando assim, a gente nem imagina que já fazem mais de 8, 7 anos que aconteceu a pandemia. Então é uma loucura olhar para trás e ver tudo que a gente passou, né? Trancado em casa por tanto tempo. E aí, eu, mesmo tendo fechado a loja, eu continuei trabalhando com o digital. E eu lembro que bem mais pra frente, já próximo ali do encerramento da faculdade, quando eu tava entre o 8º período, 7º, alguma coisa assim, eu fui muito para a área da arte. Então eu estava completamente apaixonada pelo balé e por um tempo eu dei aula de balé infantil e aquilo dali também foi mostrado nas minhas redes sociais. E aí eu trazia muito conteúdo do balé, trazia muito conteúdo do meu dia a dia e fui mostrando para as pessoas um pouquinho mais disso, né? Quando eu me formei 100% na faculdade, que eu tava com a papelada tudo pronta, eu fiz, não, agora eu vou me dedicar 100% à área da saúde, a área que eu escolhi, né? Porque eu sempre fui apaixonada no cuidado, em cuidar das pessoas, em estar ajudando a ter uma vida melhor, sempre foi o meu objetivo desde muito nova, sabe? Então, assim, eu sempre fui apaixonada em
fazer o outro estar se sentindo bem de alguma forma, e a área da saúde me puxou muito por aí. Quando eu me formei, que eu decidi 100% para essa área da saúde, a área da drogaria comercial, ela nunca foi a minha paixão, mas eu vi que dali seria a minha porta de entrada, sabe? Mas desde a época dos estágios na faculdade, eu sabia que não era o que eu queria pra minha vida. Mas eu fui mesmo assim, porque, como eu sempre disse, né? Aparece uma proposta pra gente, a gente não recusa, a gente pega porque pelo menos nos garante experiência. Então eu fui pra essa área de drogaria comercial e eu passei um bom tempinho trabalhando ali no balcão, trabalhando de dentro da farmácia. E eu recebi uma proposta muito boa para trabalhar em uma das maiores farmacêuticas do Brasil, que foi a Drogasil. Então, por um tempo eu fiquei trabalhando, onde durante a faculdade eu passei pela loja e disse, vou trabalhar aqui um dia. E quando chegou esse dia, eu não estava me sentindo feliz, eu não estava contente lá dentro. Então, eu fiz, não, as coisas não podem continuar assim, desse jeito que estão, sabe? Eu estou em um cargo muito bom, eu estou com um salário muito bom, eu estou em um lugar onde eu sempre quis estar, entre aspas, né? Porque drogaria comercial nunca foi meu sonho, mas por ser uma das maiores farmacêuticas do Brasil, eu queria de alguma forma estar ali dentro. E eu consegui. Mas não foi o que eu estava esperando. No final do ano passado, eu resolvi me desligar da empresa. E agora a gente vai mudar um pouquinho o rumo da vida. Eu sempre costumo dizer que eu tenho medos bobos e coragens absurdas. Porque eu sempre fui muito de conseguir sair do que é fixo, do que é garantido, do que é seguro, para migrar, para realizar os meus sonhos, sabe? Para ir para o que pode ser maior, mas que tem o risco de não conseguir. Eu sempre fui muito de ter essa coragem de dar esse salto, sabe? Então, assim, desde pequenininha, eu sempre fui apaixonada por estar criando empresas. Então, a minha brincadeira preferida não era brincar de boneca. Minha brincadeira preferida era brincar de fazer dinheiro. Então eu digo que eu sempre tive uma facilidade muito grande. Aqui em casa a gente brinca dizendo, né? Eu sou uma máquina de fazer dinheiro, porque eu sempre tive muitas ideias voltadas para o empreendimento. No final do ano passado, eu falei para meu pai, né? Quando eu tava me desligando da maior farmacêutica do Brasil, eu fiz, não, agora vou lhe dar um apoio para o senhor abrir a empresa que o senhor sempre quis. E aí a gente abriu a empresa e estou auxiliando ele, né, uma parte do dia na administração, que ele não tem tanta facilidade ainda com a parte administrativa, então estou dando esse apoio para ele, mas o meu projeto principal aqui é estar compartilhando e distribuindo um pouquinho mais disso com vocês. Eu já estava levando isso desde um pouquinho antes do início desse ano, lá no Instagram. A gente estava compartilhando um pouquinho desse processo de como trazer isso também para a área dos profissionais da saúde. Porque na faculdade a gente nunca vê sobre como administrar as finanças, sobre como se cuidar, sobre como crescer profissionalmente, sobre como ganhar dinheiro, sobre como cuidar do dinheiro, sobre como cuidar da sua mente. A gente sempre vê como cuidar do próximo, como garantir horas extras curriculares, como ter o diploma na finalização do curso, né? A gente não vê sobre essas coisas na faculdade. Então aqui vai ser um cantinho para isso. Vai ser um cantinho de cuidado, um cantinho de crescimento pessoal e profissional. Um cantinho para você aprender a cuidar de si, da sua autoestima. A gente aqui vai trabalhar de dentro para fora, porque se você não tá bem, nada na sua vida vai conseguir fluir como deveria fluir. E eu consegui entender e extrair um pouquinho dessa caminhada, me aproximando muito de Deus. Então no Instagram também falo muito sobre espiritualidade, sobre fé, porque foi um caminho que me fez enxergar todas essas áreas da vida, né? Sobre como tá melhorando e aperfeiçoando cada uma delas, porque eu acredito fielmente que quando a gente não tá bem, a gente não consegue fazer nada da forma que deveria fazer, nada com eficiência. Então a gente não faz nada que preenche a gente faz por obrigação. E às vezes o ato de fazer por obrigação apenas não nos leva onde a gente deveria estar.
Então, além de fazer porque a gente tem que fazer por ter um propósito de estar fazendo aquilo. E não fazer apenas por fazer. Então, a gente vai ver também um pouquinho disso por aqui. Eu quero que aqui seja uma comunidade que a gente possa estar crescendo, se desenvolvendo nas áreas fundamentais da vida mesmo, sabe? Então, isso também é saúde, foi o lado da saúde que eu escolhi estar. Vai ser o cuidado de dentro para fora. O que me ajudou, né? Eu também quero transmitir para que possa ajudar vocês. Ano passado, no finalzinho do ano, eu fechei a minha mentoria que eu estava dando justamente por todas essas mudanças que estavam acontecendo, tudo novo que estava surgindo. Mas aqui também vai ser um pedacinho dessa comunidade, até abrir novas vagas, né? Então eu acho que é isso. Por hoje, para essa primeira apresentação de vídeo, é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo e eu espero muito que vocês tenham gostado. Então já segue aqui, já compartilha, ativa o sininho e vou estar deixando também o meu Instagram aqui embaixo para que lá vocês possam ver, para que a gente possa estar se conectando ainda mais com nossas experiências, tá certo? Então vem, segura na minha mão e até o próximo vídeo.